Casa Branca esclarece a apreensão de navio petroleiro na costa da Venezuela. Professora da Flórida sofre ataque antissemita. Governo projeta aeroportos americanos com hábitos saudáveis. STF determina prazo para a Polícia Federal realizar perícia médica em Jair Bolsonaro. O Brasil News começa agora. Boa noite. Em coletiva de imprensa, a Casa Branca deu esclarecimentos sobre a apreensão de um navio petroleiro na costa da Venezuela. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à imprensa nesta quinta-feira que o presidente Donald Trump tem cumprido a promessa de campanha de desmantelar as organizações terroristas estrangeiras e os cartéis de drogas em todo o mundo. It's a sanctioned shadow vessel known for carrying black market sanctioned oil to the IRGC, which you know is a sanctioned entity. So the president is committed to stopping the illegal flow of drugs into our country. He's also fully committed to effectuating this administration's sanction policy, and that's what you saw and the world saw take place yesterday. The vessel will go to a U.S. port, and the United States does intend to seize the oil. However, there is a legal process for the seizure of that oil, and that legal process will be followed. Ainda segundo a Casa Branca, uma equipe de investigação está no local e as pessoas a bordo estão sendo interrogadas. Na quarta-feira, o navio petroleiro foi apreendido na costa da Venezuela pelo Departamento de Justiça, em conjunto com a Guarda Costeira e o Departamento de Guerra. A ação foi confirmada pelo presidente Trump. E agora você acompanha notícias da região de Nova York com a repórter Aleté Rodrigues. Um professor do ensino médio do Bronx, em Nova York, foi acusado de apertar as nádegas de um menino dentro da escola na segunda-feira, de acordo com registros judiciais. Kim Hong Kim, de 60 anos, foi preso depois que o estudante de 16 anos relatou que o professor havia tocado o jovem nas nádegas. O suspeito foi detido na própria escola e acusado de contato físico forçado, assédio e de colocar o risco o bem-estar de um aluno. Um porta-voz das escolas públicas da cidade de Nova York disse que Kim foi afastado do cargo e pode perder o emprego. Ele se declarou inocente durante a audiência de instrução e foi liberado sem fiança. O professor deverá comparecer novamente ao tribunal no ano que vem. E autoridades federais de saúde ampliaram a investigação de botulismo infantil ligado ao leite para bebês da marca ByHeart, que foi recolhido do mercado. Isso porque o surto agora inclui pelo menos 51 bebês em 19 estados. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, afirmou que os investigadores não podem descartar a possibilidade de que a contaminação possa ter afetado todos os produtos já fabricados da fórmula infantil. Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira, representantes da ByHeart afirmaram que a empresa está cooperando com as autoridades federais para entender a extensão total dos casos relacionados. A empresa havia relatado anteriormente que testes realizados por um laboratório independente mostraram que 36 amostras de 3 lotes diferentes continham o tipo de bactéria que pode causar o botulismo infantil. E vários imigrantes que se preparavam para prestar o juramento de cidadania nesta semana em Boston foram informados de que não poderiam prosseguir com o processo por conta dos seus países de origem. Isso ocorre após o governo de Donald Trump anunciar no dia 2 de dezembro a suspensão de todos os pedidos de imigração apresentados por cidadãos de 19 países, entre eles Cuba, Venezuela, Haiti e Somália. Diversas pessoas afirmaram terem recebido avisos de cancelamento por meio de um portal online, mas alegam que eles não forneciam nenhuma informação adicional. O Serviço de Cidadania e Imigração declarou que essa pausa faz parte de um esforço para fortalecer os processos de triagem e impedir a entrada de criminosos nos Estados Unidos, além de fraudes, enganos e ameaças que comprometam a integridade do sistema de imigração do país.
E uma escola primária em Medford, no estado de Massachusetts, foi fechada após suspeita de surto de norovírus. Cerca de 130 alunos deixaram de ir à escola por conta da suspeita de norovírus que se espalhou pelo prédio. Uma empresa profissional fará uma limpeza profunda na escola enquanto os alunos e funcionários devem permanecer em casa. O Conselho de Saúde da cidade vai examinar os equipamentos da cantina da escola para descartar qualquer outra possível causa. Uma maneira de evitar a propagação do vírus é lavar as mãos com água e sabão. O norovírus é uma doença estomacal altamente contagiosa. O principal sintoma é o vômito, que geralmente aparece de repente. Os sintomas da doença podem aparecer até 12 horas após a exposição. A seguir, na Flórida, falta de alunos pode resultar em fechamento de até 7 escolas. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. O governo Trump afirmou no início da semana que deseja que companhias aéreas e aeroportos ofereçam aos viajantes opções de alimentações mais saudáveis, como equipamentos de ginástica e instalações para famílias. O secretário de Transporte, Sean Duffy, disse em uma coletiva de imprensa no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., que entrou em contato com a maioria dos CEOs das principais companhias aéreas americanas para tratar o assunto. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. That we have $1 billion in funding for grant programs to make the experience better in airports. And it's pretty wide open on what airports want to ask for a grant. But it might be, I want to expand the play areas for kids. I want additional nursing pods for nursing mothers. Maybe I want a workout area where people might get some blood flow and doing some pull-ups or some step-ups. Na Flórida, um condado pode fechar até 7 escolas por falta de alunos. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O Conselho Escolar do Condado de Orange está considerando o fechamento de até 7 escolas públicas ao longo dos próximos anos. A medida pode ser tomada após uma queda significativa no número de matrículas de estudantes. Autoridades dizem que a falta de alunos tem impactado o financiamento das escolas e levantado dúvidas sobre a viabilidade operacional de várias unidades. Um plano de reorganização escolar será discutido em audiências públicas, onde pais, funcionários e membros da comunidade poderão dar opinião sobre os critérios e possíveis impactos. Em caso de fechamento, alunos são redistribuídos para escolas e recursos realocados para as unidades restantes. O Conselho destaca que a decisão ainda não é final e que levará em conta a opinião da comunidade antes de aprovar qualquer mudança. E um homem é acusado de ataque antissemita contra uma professora. Slemon Graves, de 33 anos, foi preso na quarta-feira. Segundo a polícia, o suspeito teria abordado a vítima quando ela caminhava na rua em direção à escola. Graves teria proferido palavras de ódio relacionadas à religião, dado um tapa e cuspido no rosto dela. E ainda tomado o celular, jogado no chão, quebrando o aparelho.
O caso aconteceu perto de uma escola judaica em Miami Beach. A professora disse que não conhecia o suspeito e que no dia do ocorrido usava um colar com uma estrela de Davi, o que, segundo ela, dava a entender que ela é judia. E 2 lojas do West Oaks Mall, em Yokoi, são acusadas de vender produtos falsificados. Durante a investigação, policiais disfarçados realizaram várias visitas. A operação apontou que as mercadorias eram copiadas de marcas como Chanel e Louis Vuitton. Autoridades estão revendo o material confiscado e a documentação das empresas para determinar quais leis foram violadas, com possíveis acusações de violação de marca e fraude. Por enquanto, ninguém foi preso e a investigação segue em andamento. E o procurador-geral da Flórida, James Youth Meyer, entrou com uma ação judicial na quarta-feira contra a rede Starbucks, acusando a empresa de discriminação por meio de políticas de diversidade, equidade e inclusão, conhecidas como DEI. Segundo a ação, as práticas do DEI, adotadas pela Starbucks nos últimos 5 anos, violam a lei do Estado e resultam em tratamento diferenciado baseado em raça, religião e outros critérios proibidos. Entre as acusações, a empresa pagaria salário diferente a funcionário por causa da raça. O processo pede que a empresa seja considerada legalmente responsável por tais práticas e que elas não voltem a ocorrer. A Starbucks nega as acusações. E o governador Ron DeSantis apresentou o plano do orçamento para o próximo ano fiscal, com aumentos de salário para professores e policiais. O projeto do orçamento de 117 bilhões de dólares para o próximo ano fiscal foi divulgado pelo governador Ron DeSantis na quarta-feira. No plano apresentado, professores da rede estadual terão um reajuste nos salários como parte dos incentivos para reter os talentos na educação. Também estão previstos aumentos para policiais e funcionários de aplicação da lei, com o objetivo de fortalecer a segurança nas comunidades da Flórida. Outras partes do orçamento incluem investimentos em infraestrutura, saúde e serviços governamentais, com prioridade em programas que impulsionam a qualidade de vida no estado. Agora o projeto precisa ser aprovado pela legislatura da Flórida, que irá debater e votar as propostas nos próximos meses. No próximo bloco, a Polícia Federal tem prazo para fazer perícia médica em Jair Bolsonaro. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo de até 15 dias para a Polícia Federal realizar uma perícia médica no ex-presidente Jair Bolsonaro. A determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acontece após os advogados de defesa de Jair Bolsonaro apontarem a necessidade de 2 intervenções cirúrgicas urgentes. Segundo Moraes, os exames apresentados na solicitação não são recentes. Os médicos de Bolsonaro explicaram que os procedimentos são para tratar crises de soluço e um outro para corrigir uma hérnia inguinal.
O presidente Donald Trump diz que diversos líderes do mundo desejam fazer parte do Conselho de Paz de Gaza, do acordo que estabeleceu um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ainda segundo Trump, os líderes serão anunciados no início de 2026. Vamos ouvir. We'll do it early next year, and the Board of Peace are going to, it'll be one of the most legendary boards ever. Everybody wants to be on it. It's mostly going to be, I guess, we weren't thinking about it that way, but they want to all do it. Basically, it'll be the heads of the most important countries. Mr. President. They all want to be on. It wasn't really planned. We thought we were going to get very distinguished people that do that kind of thing for a living. But really, it looks like it's turning out to be, they want to be on the heads, the kings and the presidents, prime ministers, they all want to be on the Board of Peace. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.